De novo, meus amigos, companheiros, companheiras, de novo estou aqui perante vocês, falando alguma coisa sobre a dependência química, né? Graças à Fênix, estamos tratando de muitas pessoas, mandando muitas pessoas para outros lugares diferentes, Minas Gerais, São Paulo, estamos numa luta tremenda, né? Por quê? Porque a drogadição se tornou o ópio da humanidade, né? Está cada vez mais crescendo. E não é só as drogas, né? Não é só o álcool, também são os diazepínicos, né? Quantas mulheres que estão pedindo ajuda porque estão tomando remédios demais para dormir, né? Na clínica em que eu fui dar uma palestra, eu conversei com uma senhora, né? E ela estava tomando 8 comprimidos para dormir. Eu falei, para que isso? Ela falou, não, mas o meu marido largou de mim, então eu comecei a tomar um medicamento e foi indo. E a gente pega e vai trabalhando com essas pessoas, a gente vê, né, na base da terapia, que existe um problema maior do que isso daí, né? Porque tem muitas pessoas que não fazem o luto do subconsciente, certo? Eles não trabalham nessa situação. E o que acontece? Atinge o emocional. Quando atinge o emocional, atinge também os sentimentos. E fica aquela briga entre os sentimentos e emoções. Eu já expliquei em algumas terapias minhas, né? Aqui presente a vocês. Então, o que está acontecendo na realidade, certo? Os dependentes químicos, ele tem uma química diferente no cérebro, certo? Com anos e anos de estudo, trabalhando nessa área, a gente nota que os dependentes químicos, eles têm uma química que gera um comportamento diferente. Ele não sabe, por exemplo, certo, trabalhar com as coisas que perdeu, com as coisas que ele perdeu por causa dele mesmo. Então gera o quê? Gera frustrações dentro do subconsciente e ele não sabe fazer o luto. Por isso que a Organização Mundial da Saúde, sabe, compreendendo melhor a medicina, compreendendo melhor essa química, que é a falta de serotonina, dopamina, endorfina, às vezes até a adrenalina, a pessoa vira o quê? Ela vira um fantoche da droga. Por quê? Porque a droga dá um prazer momentâneo, mas depois traz o quê? Uma dor, um sofrimento, que ele não sabe trabalhar com isso. E quando ele chega numa clínica que ele tem 10, 15, 16, 23 internações, cada vez vai ficando mais o prognóstico difícil. Por quê? Porque a química gerou no cérebro dele de uma tal forma que ele não sabe mais viver em sociedade. Ele não sabe mais viver em sociedade. Para ele viver em sociedade, certo? Ele precisa beber e se drogar. Porque o cérebro gerou um círculo vicioso que para ele viver a realidade da vida lá fora, ele precisa beber e se drogar. Eu vejo em tantas clínicas que eu trabalhei, eu vejo muito mais pessoas recaídas, né? Quando não vão buscar uma recuperação lá fora, não vão buscar profissionais da área produtiva lá fora, o que acontece? Ele abandona, né? Ele abandona tudo e vai para o álcool, ou para drogas, ou para comprimidos que vão afetá-lo para o resto da vida, né? O que eu administro nessa situação? A gente dá certas situações específicas para as pessoas ficarem limpas. Só que muitos não entendem. Por quê? Porque a família também não entende. A família não participa da motivação para o filho ficar limpo, ou para a filha ficar limpo, ou para a esposa, ou para o esposo. E o que acontece? Quando ela não tem esse ânimo e ela não entende essa doença também, gira um conflito.
E um conflito muito grande, porque é o conflito da desconfiança, certo? É o conflito de não acreditar. Aí o que acontece? Vem a raiva. E no sentido da raiva, o indivíduo vai usar droga ou álcool, ou vai tomar comprimidos demais, para quê? Para abafar essa raiva que está inconscientemente atrapalhando ele, que é uma química, certo? Da base da falta da dopamina, né? Que os cientistas já descobriram, a medicina já descobriu, né? Vocês que ampliam essa visão sobre dependência química, vocês que trabalham com esses recursos egóicos sofisticados, com informações sofisticadas, né? Entendem do que eu estou falando. E o que acontece? A pessoa fica 6 meses, 9 meses, 1 ano internado. Se não tiver aqueles profissionais adequados, de saber todo o histórico familiar do indivíduo, ou da menina, ou do menino, todo aquele histórico, né? Se veio de genéticas, certo? Se o pai bebia, ou se a mãe se drogava, qualquer coisa dessa maneira, que de hoje está uma verdadeira síntese para a gente descobrir. E com essa descoberta que a gente vai trabalhando com o indivíduo, certo? Há 30 e tantos anos, como eu falo todas as vezes que eu falo com vocês, eu noto que cada vez mais está ampliando, tá entendendo? Essa química do cérebro do indivíduo. Então o que acontece? Quando ele sai lá para fora, certo? Se a família não estiver preparada para recebê-lo, seja ela funcional ou disfuncional, se a família não estiver participando também de um grupo de apoio, né? Por exemplo, neurótico. A pessoa não se droga, não bebe, mas é neurótica. Ela já veio com uma química do cérebro de neuroses. Virou uma neurótica, né? Ou pessoas imperativas demais, ou pessoas que têm emoções fortes, certo? Que vem tudo do subconsciente. O que acontece? Ela precisa de um grupo de apoio, onde que os seus iguais vão explicar e vão falar o que sente, e o outro vai entender. E vai modificar essa química do cérebro. Com o quê? Com a prática. É com a prática que a pessoa fica limpa lá fora. Por isso, com um programa de recuperação que tem em todas as comunidades, o programa mais que eu faço é um programa mais de medicina científica, em cima do programa de 12 passos. Mas não é só isso. A gente tem que saber todo o histórico do indivíduo. Quando o indivíduo chega recaído em alguma clínica, a gente tem que saber o porquê da recaída dele. Da onde que está vindo a recaída dele. Essa semana eu estive conversando com um rapaz que tem 30 internações. Ele gastou todo o dinheiro da família. Ele perdeu 2 casas. Lógico que a minha ética, eu não posso falar nome, nada. Mas vejam bem vocês. Uma pessoa que é inteligente, eu vi que ele tinha uma inteligência, mas ele acabou gastando tudo isso por causa de crack. Então aí eu noto certas situações. Porque a Cracolândia está lotada de pessoas que foram do mesmo grau e tipo de pessoa funcional igual ele foi no passado. Só que conversando com ele, quando veio a dependência química, que foi se agravando, porque a pessoa já nasce doente, desde o útero materno. Só que nenhuma família vai perceber isso. Vai perceber isso quando ele está já em estado avançado. E quando a pessoa pega uma internação e volta a usar novamente, recaídas, a sua mente
virou um círculo vicioso. O sistema nervoso central, o hipotálamo, certo? E várias células do cérebro e do corpo também viraram vicioso, viraram escravo da droga ou do álcool, ou de alguma coisa, cleptomaníacos, ou situações diferentes, porque a química do cérebro é diferente. Por isso que todo dependente químico, todas as pessoas que têm situações difíceis para se trabalhar mentalmente, têm que procurar profissionais de uma área mais profunda, de pessoas que entendem, de pessoas que estudaram. Porque senão ele não vai enxergar, ele não vai ter o conhecimento. Por isso que eu falo para as famílias que têm dependentes químicos dentro da sua casa, têm que participar de um amor exigente, feito pelo grande mestre Padre Haroldo, doutora Laura Fracasso. Então o que acontece? Se não for começar a entender como é o estado do seu filho, e vocês também, familiares, não começarem a ir nas reuniões e participar de grupos, você não vai saber cuidar do seu filho. O seu filho vai te manipular, ele pode usar subterfúgios para te manipular, e de repente vem o quê? A recaída novamente. É isto que eu estou tentando mostrar, nessa parte do dia de hoje, para vocês entenderem melhor que o dependente químico é uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa, certo, de profissionais da área da saúde, que precisa de profissionais aí fora, quando tiver também na sociedade, que possa ajudá-lo. Porque, veja bem, são 3 estágios. Tem pessoas que são moderadas, tem pessoas que são muito sensíveis a esse moderamento de dependência química, e são as pessoas que se tornaram crônicas. São aquelas pessoas que não podem mais sair da comunidade. Aí vocês podem falar, mas, Sr. Valdir, por que isso daí? Porque a doença, ela progrediu no indivíduo. Ela progrediu de uma tal maneira. Vocês veem aí, vocês lêem jornais, certo? Como nós também assistimos certas reportagens, de suicídios, de pessoas que tentaram também os suicídios, que tentaram agravar, certo, os familiares, em situações alarmantes. Mas o porquê? Porque vocês também não colaboraram na recuperação dele. Vocês devem participar de Naranão, Amor Exigente, para ajudar seu filho. Porque o seu filho também te tornou você doente. É isso que vocês têm que entender. Porque o dependente químico, quando a gente pega ele no começo e ele aceita que é doente, ele aceita e ele não nega a doença dele, ele vai para frente. Ele procura todos os recursos para ir para frente. Eu tenho trabalhado com pessoas maravilhosas, certo? Doentias, que eram dependentes químicos agravantes, não só no crack, dependentes químicos que bebiam. Eu peguei um senhor de idade, de 60 anos, que tomava injeção, uma vez de cocaína. Então o que acontece? Quando a gente pega e vê toda essa história dessas pessoas, a gente começa a entender melhor, porque a gente trabalha, certo, na série terapêutica, para entender melhor o indivíduo, entender aonde que está surgindo, certo, esse agravante, e da onde que tudo começou. Quando nós descobrimos da onde que tudo começou, por isso que o programa de recuperação existe primeiro, segundo, terceiro passo e o quarto passo.
que é para a pessoa fazer o histórico da vida dele, para a gente começar a entender honestidade, né? Que tem que ser um histórico honesto. Quando nós compreendemos a situação dele, nós vamos tratá-lo com carinho, com nitidez, com harmonia, e vamos cuidar dele de uma maneira que ele possa também entender que ele é uma pessoa doente, que é uma pessoa que precisa se recuperar daquela doença. Porque do jeito que está no dia de hoje, né, todo mundo sabe aí pelos jornais, as dificuldades de soltar um dependente químico na sociedade dia de hoje, principalmente os dependentes químicos com a série gravíssima e progressiva, o que acontece? Certo? Quando ele virou crônico, ele virou num círculo vicioso. Eu conheço pessoas que saem da clínica, certo? Fica 2 meses lá fora, voltam a beber e se drogar para ser internado novamente. O porquê? Ele não quis, ele também não quis e não teve ajuda de lá de fora da família. Quando a família vai numa reunião, eles começam a se adaptar com pessoas que têm o mesmo problema, o que acontece? Vai saber como ajudar o menino, ou interná-lo novamente, ou buscar um psiquiatra ou um médico profissional que entende dessa área com mais nitidez e vai saber como tratá-lo. Então, é isso daí que eu quero que vocês entendam com mais ênfase. Para você ajudar seu filho ou sua filha no dia de hoje, você também precisa ser ajudado. Por isso que tem, certo, o Amor Exigente, o Naranão, o Alanão, para aquelas pessoas que precisam de ajuda. Só que nas clínicas que eu vou visitar, trabalhando, né, eu reparo que as famílias, quando vão visitar os filhos, eles ficam a esmo. Eles não entendem da doença do filho. Então o que acontece? Nessa comunidade que eu estou trabalhando, como terapeuta, né, que eu sou psicoterapeuta, eu vejo que a família, quando vai visitar o menino, traz aquele monte de chocolate, né? Traz aquele doce gostoso, aquele chocolate gostoso, aquela situação toda. Aí eu pergunto às vezes para a família, foi vocês que trouxeram para beneficiar o menino em alguma coisa, ou vocês trouxeram para agradá-lo? Não, é para agradar. Para ele buscar a internação, para ele sair daqui limpo. Não é por aí, gente. Vocês primeiros precisam participar das reuniões para ajudar seu filho, porque seu filho está sendo bem tratado. Nas comunidades que a Fênix manda, são comunidades que têm profissionais, tem enfermeiros, tem médicos. Eles é que são responsáveis pelos seus filhos. Você não, você já está fazendo a sua parte. Você está internando seu filho e está fazendo a sua parte. Ele tem que fazer a dele. Ele tem que prestar atenção nas reuniões. Ele tem que prestar atenção no que o médico vai falar para ele. Ele tem que prestar atenção nos psicoterapeutas, nos terapeutas, nos coordenadores, nos monitores que chegaram àquele alcance da nitidez da recuperação. Para ele, quando chegar na vida social, ele praticar o que foi beneficiado para ele quando ele estava internado. Mas o que às vezes acontece? Ele sai e começa a conviver com a família e tudo que a mãe fala não serve para ele. Tudo que o pai fala não serve para ele. Só que a família não está participando com nitidez em alguma reunião, que também ela está doente. Aí o que acontece? Gera um conflito. Gerando um conflito, provavelmente o seu filho vai recair novamente.
Isso daí é um ato que a gente sabe plenamente. Vocês entendam o que eu falei, certo? Estou falando para ajudar, certo? Ninguém está julgando nada aqui. Com esses 30 e tantos anos que eu trabalho com isso daqui, né? Com dependência química, na área de dependência química como psicoterapeuta, eu estou vendo que cada vez está ficando mais difícil se a família também não ajudar. A família tem que ajudar, se quiser salvar seu filho. Ou se quiser que seu filho vá para uma outra Cracolândia, né, da vida, você também tem que entender da doença. E aqueles que trabalham com nitidez dentro de clínica, têm que explicar para as famílias que elas também precisam se trabalhar da doença deles. Porque a doença deles gera também conflitos junto com os filhos. É isto que eu venho notando. Então, a família tem que participar dessas reuniões para ajudar o filho, e o filho também tem que participar dessas reuniões aí fora para não gerar o conflito com a família. Porque senão ele vai tomar medicamento para o resto da vida. Aí vai se tornar o quê? Um dependente de diazepínicos, de remédios, se não chegar a ser crônico. Eu trabalho muitas vezes só com crônicos. Né? A gente trabalha 6 meses com eles, eles saem da clínica novamente, de repente passa mais ou menos 2, 3, 4 semanas do mês, eles voltam de novo. Eu falo, mas e o trabalho? E a prática? Praticaram o que foi falado? Não. Vocês telefonaram para cá quando tinha alguma possibilidade de a gente ajudar vocês? Não. E a sua família, o que fez? Nada. Aí tem que começar tudo novamente, né? Desde o primeiro passo até o 12º, como temáticas, certo, diferentes, e o histórico, por que ele vem recaindo novamente. E é isto, meus amigos, que de vez em quando eu fico, né, um ser pensante, que eu fico às vezes sem dar uma solução. A Fênix está com um trabalho maravilhoso. Não estou aqui querendo fazer propaganda da Fênix. Quem faz são os próprios donos. Eu participo também da Fênix, sou grato a ela, né? Porque eles internam pessoas, vão buscar pessoas em vários lugares. E eles buscam pessoas que acabaram com tudo. Quando eu vou fazer a terapia com essas pessoas, porque eu faço parte da Fênix e eu tenho que fazer terapia com essas pessoas que eles trouxeram, eu vejo que estão numa situação, pessoas de 30 anos, perderam uma fortuna na droga, jogaram tudo que tinham na droga, ou no álcool. E o alcoólatra agora, vejam bem, o alcoólatra agora, muitos alcoólatras, sem julgamento crítico, estão virando também craqueiro. Porque estão num boteco, aparece um menino vendendo crack, vamos experimentar isso para ver o que dá. E é o que está acontecendo. A Fênix tem buscado meninos aí que contam isso para nós, e como a gente vê internos também, certo? Que passam por nós antes de ir para as outras clínicas, né? Que de 50, 55 anos, e o senhor só é bebida? Não, eu usei crack também. E a família nunca soube. Por quê? Porque muitas famílias não dão a mínima para isso. Não começam a compreender melhor o que está acontecendo com o seu pai, com o seu filho, com a sua filha, principalmente nesses bailes, né, da alta sociedade, qualquer
né? De qualquer integridade, né, humana, né? E o que acontece? As pessoas não começam a ver como eles chegam em casa e assimila, foi só hoje, amanhã não vai acontecer mais. Mas só que eles não sabem que o dependente químico tem uma química que modifica toda a situação. Por isso que gera essa compulsão e obsessão pela droga ou pelo álcool, ou pela cleptomania. É um ser viciante, é uma fórmula viciante que está arrebentando famílias, estragando filhos, meninas. E aonde que nós vamos parar com tudo isso? Por isso que eu preciso da ajuda das famílias, para as famílias se interiorizar que elas também estão precisando de ajuda. E para elas buscar ajuda, em toda a cidade tem. Né? Na cidade que eu estou agora, em Bauru, tem 2 Amor Exigente e 2 Naranão. Em Descalvado tem 2 Naranão e 2 Amor Exigente. Então o que vem a ser tudo isso? Porto Ferreira. O Amor Exigente de lá é bem colocativo e bem explicativo. Então o que eu falo para vocês é que para ajudarem os seus filhos e seus filhos ajudarem vocês, tem que haver o quê? Complexidade entre os dois. E o que é natural. Nós não somos seres humanos perfeitos, mas podemos ser seres humanos para buscar algo melhor nas nossas vidas. Porque a droga e o álcool está se tornando cada vez mais uma pandemia que não está fácil. Uma pandemia que não está brincadeira. Toda cidade que eu vou, em todas as clínicas que a Fênix manda as pessoas que eu vou visitar para ver como é que está, eu noto isso. As pessoas estão se arrebentando na droga e no álcool. E tem mulheres que estão começando a tomar remédios à noite para dormir, entendendo? Se tornando dependentes também de diazepínicos, certo? Por quê? Porque o namorado largou, porque o marido se separou, porque o marido faleceu, o irmão faleceu. Eu conversei com uma menina, né, para encurtar toda essa situação, né, essa reportagem que a gente está querendo mostrar para vocês, né, porque eu trabalho com essa situação. Conversei com uma menina essa semana. Lógico que eu não posso falar o nome, é uma ética. E eu falei para ela, você também é doente? Falou, não, eu estou visitando a minha irmã. Era uma casa feminina. Mas se tem um jeito estranho, como a gente é psicoterapeuta, a gente descobre certas situações. Ela falou, eu tenho vontade de suicidar. Falei, mas por que te dá vontade de suicidar? Não sei. De repente eu não vejo graça na vida. Você não vê graça na vida? Não. Mas você não tem um esforço que vem na sua mente para você trabalhar, você não tem fé, você não acredita em algo que pode transformar nisso numa fé mais poderosa para você lutar contra isso? Não. O que você estava tomando? Um certo tipo de remédio. Só que ele estava me dando alergia e eu parei com aquela medicação. Eu falei, por que você foi no médico? Não fui. Mas você vai continuar sofrendo, filha? O que eu vou fazer? Bom, pessoal, espera um pouco. Se você está sofrendo, você tem alguma dor, certo? Seja ela mental, seja ela corpórea, certo? Você tem que buscar uma solução para isso. Se eu tenho um problema com uma neta minha, com um neto, ou
com um vizinho ou qualquer familiar que tem, eu tenho que ajudar lá ele procurar uma solução. Não abandonar de qualquer maneira. Aí eu falei para a menina, e qual é o seu pensamento quando você vai? Você já foi a alguma festa? Ela falou, não, eu fui uma vez num campo de futebol. E tinha muita gente nesse campo de futebol? Nossa, estava lotado. E que você sentiu? Um vazio. Aí eu falei, mas você não é dependente química. Não. Vejam bem onde que está a doença da pessoa. Ela não sabe preencher esse vazio com outro tipo de situações. Com um trabalho, estudo, uma física, modelar o corpo. Né? Ela era bonita, uma morena bem bonita. Mas não ia, não vai procurar ajuda. O que ser humano está acontecendo com os seres humanos agora? Eles não vão procurar ajuda. Por quê? São egocêntricos. Acham que tudo vai dar certo na vida. Tem dia que dá certo e tem dia que não dá. É por isso que o programa de recuperação fala só por hoje. Só por hoje é hoje. Eu tenho que fazer tudo de uma maneira diferente no dia de hoje. Porque o de ontem já era. O de amanhã, eu nem sei se eu vou amanhecer vivo. Então eu tenho que tentar uma perfeição no dia de hoje. Aí conversei com ela sobre essas situações e parece que ela vai procurar um médico e vai ser ajudada, né? E é isso que eu queria comentar, conversar com vocês, né? Aqueles que me ouvem nesse momento, que cada vez mais o ser humano, né? Não são todos iguais, né? São 1/3 da população, estão começando a ficar mais doentes. Por quê? Porque não vai procurar uma solução, não vai procurar um resultado, se beneficiar de um programa de recuperação, por exemplo, na área da dependência química. E para encerrar o que eu estou falando, quem precisar de ajuda na área da dependência química, ou quem tiver bipolaridade, que não sabe tratar do assunto, ou ainda não descobriu ainda, telefona para a Fênix. Telefona. Vai ter pessoas especializadas a lhe explicar a situação. Se precisar de uma internação, procure-nos. Que nós vamos saber administrar e vamos saber para onde a gente pode colocá-los. E vai ser de bom agrado, tanto para vocês, como para o nosso benefício, que era ajudar as pessoas. Pessoal, muito boa noite. Eu quero que o Cosmo ajude a todos, né? E o que eu tenho que falar para vocês, fiquem com Deus, que Deus ilumine a todos, da forma que vocês o concebem, e que dá certo. Existe um propósito para dar certo. Está entendendo? É ter a mente aberta. É saber ter fé. É saber progredir a nossa mente, o nosso pensamento. Aí nós conseguiremos. Uma boa noite.